Bom, vamos fazer um debate agora para falar sobre esse assunto. Na última sexta-feira, Nelson Teich pediu demissão antes de completar um mês como ministro da Saúde. Assim como Luiz Henrique Mandetta, que também ocupou o cargo, Teich saiu após divergências com o presidente Jair Bolsonaro. Teich médico, Mandetta médico. E a discussão por conta do uso da cloroquina no tratamento de pacientes com coronavírus. Agora a expectativa é sobre a definição do novo ministro e de como ele vai guiar as diretrizes de combate ao coronavírus. Inclusive vai mudar o protocolo, vai se aplicar a cloroquina já no início do tratamento. Descobriu que tem coronavírus, já toma a cloroquina? Sobre isso nós vamos conversar agora com o líder da oposição no Senado, o senador Randolph Rodrigues, e com a deputada federal Alê Silva. Boa tarde aos dois. Eu começo a pergunta para o senador Randolph Rodrigues. Quem está à frente da pasta interinamente é o general Eduardo Pazuello. Vocês avaliam que o novo ministro da Saúde tem que ser técnico ou não? Qual a importância de ter um médico no Ministério da Saúde? Nem sempre foi assim ao longo da história, mas hoje, em meio a uma pandemia, como é que vocês avaliam essa situação? Começo com o senador. Boa tarde, obrigado por atender aqui a CNN. É um prazer estar falando com vocês, debater com a deputada Alê, a quem eu envio meus cumprimentos. O importante, a prerrogativa da escolha do ministro da Saúde é do presidente da República. A Constituição rege isso. Então, o presidente tem que escolher alguém que, nesse momento, esteja pautado pela ciência. A nossa preocupação não é quem vai ser escolhido. A nossa preocupação central nesse instante é que quem seja escolhido tenha condições técnicas de dar resposta e que seja pautado pela ciência. Vamos combinar uma coisa, não é normal. Nenhum governo do mundo, no meio da mais grave crise sanitária dos últimos 100 anos, já fez a substituição, no decorrer do crescimento da curva de contágio, de 2 ministros da Saúde. O que incomoda e preocupa a todos nós é essa instabilidade no Ministério da Saúde, é o ambiente de conflito que o presidente da República tem criado no país todo, é a incerteza, é não se basear nas orientações da ciência. E eu não vou dizer que cloroquina é recomendável ou não é recomendável, porque a minha formação não é em medicina. Eu acho até que pode ser seguidos protocolos que incluam ela a partir da orientação médica. Veja, tem 3 fases da contaminação e da expansão da pandemia. A primeira fase é impedir que a pandemia cresça. Isso foi dito desde o início pelo ministro Mandetta. Impedir a curva de contágio é fundamental. E qual é a única alternativa que foi adotada até hoje pela ciência nesse sentido? O isolamento social. E isso, o isolamento social, o presidente da República tem conspirado contra. A segunda é na atenção depois de contagiado, a primeira atenção básica. Nessa primeira atenção básica, pode ter um protocolo de atendimento, pode incluir azitromicina, cloroquina, tem procedimentos com anita, tem um coquetel de tudo isso está sendo utilizado. Eu não vou nem recomendar, e não cabe a mim recomendar nem ao presidente da República. Tem que ter um protocolo técnico para isso. E o terceiro é para as unidades de terapia intensiva. O que o presidente tem que fazer com o seu ministro? Se dedicar a governar, a cuidar. Okay. Não importa se vai ser médico ou não, mas importe que quem seja o ministro de Saúde trabalhe em conjunto. Okay. O vírus não é um inimigo do governo, é um inimigo de todos nós. Senador. É um inimigo da espécie humana, é um inimigo de todos os brasileiros. E a primeira atitude do presidente da República deveria ser unir todos nós no enfrentamento contra o vírus. Muito bem. Senador Randolph Rodrigues, líder da minoria no Senado. Agora vou passar a palavra para a deputada federal Alê Silva, o mesmo tempo, para a gente equilibrar aqui. Qual a sua visão, deputada, sobre este ponto que nós iniciamos aqui o debate? O novo ministro da Saúde tem que ser técnico ou não? Boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigada aqui pela oportunidade. Bom, com relação à qualificação do ministro, se é técnico, se não, se ele tem que ter um feeling mais político, não, o que eu digo é o seguinte, é possível combinar os 2 fatores, tanto técnico quanto político, e é justamente pautado nessa celeuma, nesse direcionamento que eu acredito que o nosso presidente está se direcionando.
ok? Com relação aí o que o nobre senador disse, porque o Ministério da Saúde já trocou, no meio dessa pandemia, já trocou por 2 vezes o seu ministro, o que me preocupa também é que muitos que discutem essas trocas estão questionando, estão querendo a troca do presidente. Não sei se o senador, porque eu ainda nunca ouvi ele falar nada nesse sentido, mas eu acredito que as trocas, elas são naturais, elas acontecem dentro de um procedimento, dentro de um projeto, quando um determinado profissional não atende às perspectivas, ele tem que ser desligado mesmo, independente se ele é técnico, se ele é cientista, seja lá o que for. E isso é natural, ainda bem que até o dado momento eles foram dispensados, não tivemos ainda um escândalo concretizado de corrupção envolvendo o Executivo Nacional, o nosso presidente da República. Agora, também temos a questão da ciência, né? O nobre aí, senador, ele disse de ciência, conhecimentos científicos, mas e aí? Não temos. Foi a maior pandemia do século. A gripe espanhola de 1918, salvo engano, ela não chegou nem aos pés, e também um tempo muito longínquo. H1N1, que foi em 2009, já tínhamos o remédio correspondente, já tínhamos a medicação correspondente. Então, isso tudo é muito novo. Nós não temos nenhum estudo técnico comprovando que isolamento é eficaz, pelo contrário, pelo tempo e pela intensidade que o isolamento tem sido adotado, e principalmente nas grandes capitais, e pelo número de infectados e mortos. Falando de forma estatística, já comprovou que não é o mais viável, isolamento da forma como está sendo, não é o mais viável. Então, infelizmente, ainda não temos um conhecimento técnico, científico, e ainda lembrando, nem toda ciência, ou melhor, nem toda ciência é exata, até a matemática tem hora que ela é inexata, isso aí já temos várias teses defendidas. Estatísticas, probabilidades, é o que nós estamos calculando agora, mas não temos mais tempo para errar, no meu entendimento, o ministro que assumir agora, independente de ser técnico, independente de ser político, independente de questões de vaidade, ele tem que arriscar sim, ele tem que assumir o comando e tem que estar em sintonia com o presidente da República. Senador, concorda com a deputada? Olha, em relação ao isolamento, eu concordo a partir do seguinte princípio, de que tudo tem que ser baseado, e quando se cuida principalmente de vidas humanas, tem que ser baseado exatamente na ciência. Nós não podemos tratar, quando em especial se cuida de vidas humanas, no achismo. E veja, o que a ciência, a experimentação é o que indica, o que nós podemos aplicar em relação ao enfrentamento à pandemia. A primeira experiência de enfrentamento com o isolamento social, é bom que se diga, não ocorre com o coronavírus. A deputada acabou de citar a chamada gripe espanhola, que na verdade não era espanhola, teve origem inclusive no Kansas, nos Estados Unidos, que foi a última gravíssima pandemia que nós tivemos em 1918. Pois bem, a primeira experimentação do isolamento social foi lá, a partir de 2 experiências de cidades americanas, St. Louis e Nova Orleans. Em St. Louis, melhor dizendo, e na Filadélfia. Na Filadélfia não se adotou o isolamento social, fez até um desfile cívico e foi um massacre uma semana depois. Em St. Louis, desde os primeiros casos da pandemia, isso há um século atrás, foi adotado o isolamento social e foi um sucesso. Essa experimentação que os cientistas dizem, o isolamento social em casos de pandemias, de vírus que ainda não são conhecidos pela ciência, é o melhor mecanismo. Mas isso, a gente poderia reportar 100 anos, mas podemos reportar mais que isso. Pelo menos na Idade Média, quando começou, na época do obscurantismo, as primeiras técnicas já indicavam que o isolamento era o melhor instrumento e mecanismo de combate a vírus e a pandemia. Mas se nós não quisermos o exemplo da Idade Média, se nós não quisermos o exemplo de 100 anos atrás, da experiência que foi da chamada gripe espanhola, que repito, que não era espanhola, foi uma experiência de agora. A humanidade está vivendo há mais ou menos 6 meses com o Covid-19.
Vamos às experiências de quem adotou isolamento e quem não adotou. A Itália, no começo de fevereiro, não adotou. Nós vimos caminhões de mortos seguirem no norte da Itália. Nós vimos o resultado que lá teve. Em seguida a isso, o restante da Europa começou a adotar. Aí alguém pode dizer, não, mas a Suécia adotou. Pois bem, a Suécia, por 1 milhão de habitantes, tem o triplo do número de casos que foi adotado no Brasil. Ou seja, na experiência atual, quem está adotando tem ela como a única estratégia. Porque também tem algo já comprovado em relação à atual pandemia. O Covid-19 é um vírus de mais fácil contágio do que todos os outros que já existiram. E tudo isso não está sendo dito por Randolfo Rodrigues. Está sendo dito pela Organização Mundial de Saúde. Se eu não acreditar no que diz a ciência, a técnica, a Organização Mundial da Saúde, convenhamos, o período do obscurantismo da Idade Média já foi separado, já foi superado para o bem da humanidade. Ok, deputada, a sua vez agora. Pois não, retornando um pouco à questão aí da qualificação técnica ou política aí de algum nome sugerido para o Ministério da Saúde, eu só deixar aqui registrado que ao longo da nossa história, vários engenheiros altamente técnicos, eles se suicidaram no dia da inauguração de suas grandes obras com medo do resultado das suas ações. E, no entanto, essas obras, elas duram até hoje. Só dando uma pincelada aí nessa questão técnica, que às vezes vivemos situações que põem medo em algum técnico, e esse técnico, ele tem que deixar sua vaidade de lado e correr atrás da melhor iniciativa, porque agora a nossa função é salvar vidas. Com relação ao isolamento, vamos acreditar também na seguinte situação. O Brasil, nós temos mais de 5 mil municípios, então quer dizer que nós temos mais de 5 mil realidades diferentes. E a OMS está no exterior, várias dessas medidas que foram adotadas lá fora, na maioria em países europeus, em que a cultura, as pessoas, até a genética das pessoas, elas são diferentes do brasileiro. Então, eu tenho defendido muito, apesar de que eu não sou médica, não sou cientista, mas eu sou atuária, eu trabalho com estatística e a gente conhece muito bem, eu pelo menos conheço muito bem as minhas bases, e eu sempre cito aqui como exemplo a cidade de Coronel Fabriciano, que fica aqui na região do Vale do Aço, em Minas Gerais, uma cidade de 120 mil habitantes. No momento, nós estamos com 6 casos confirmados. E esse foi o primeiro município a adotar a flexibilização quanto à abertura do comércio, inclusive das academias, e não tivemos avanço da doença. Como que foi feita essa flexibilização? Com um estudo local, com base nos conhecimentos técnicos de médicos, epidemiologistas, médicos infecciologistas do local, que fizeram uma análise prévia do município, das condições, inclusive culturais das pessoas, e chegaram à conclusão de que era possível, sim, aplicar essa flexibilização, independente do protocolo adotado pelo Estado, independente do protocolo adotado pela OMS. E estamos tendo sucesso. Então, eu acredito que essas análises técnicas ligadas à área da medicina, como que vão proceder no combate ao Covid-19, essas análises elas têm que ser feitas no local, nos municípios, e aqueles municípios que não têm suporte técnico para isso, porque a gente sabe que vários municípios são de porte pequeno, que não têm condições de contratar um bom médico, uma boa equipe, que se faça valer pelo protocolo do Estado, que também é um protocolo muito bom, não é tão rígido, aqui em Minas Gerais ele não é tão rígido conforme adotado em outros estados, mas ele é bom, tanto é que, apesar do tamanho da nossa população mineira, nós estamos aqui com os casos de óbito e de infectados bastante controlados. Deputada, boa tarde. Boa tarde, senador. Dani Lima falando aqui do estúdio em São Paulo. Eu ia formular uma pergunta, mas vou deixar para a próxima rodada, porque tive a impressão que a deputada defendeu exatamente o que disse o Supremo ao decidir pela autonomia de estados e municípios de ditar suas próprias regras no que diz respeito ao isolamento social e à quarentena. Então, fiquei curiosa para saber o que é que o senador Randolfo Rodrigues acha desse assunto. Depois voltamos para a réplica da deputada e aí sim eu faço uma pergunta. Exatamente, Daniela. Eu saúdo essa posição, porque essa é a posição do Supremo Tribunal Federal.
E isso vai em posição contrária ao que pensa o presidente da República. O presidente da República quer impor, a partir de Brasília, as suas regras em relação ao enfrentamento da pandemia, o que nós divergimos. Eu concordo nesse aspecto com a deputada. Nós temos realidades distintas, embora não concorde em relação ao seguinte, como nós podemos definir o impacto do vírus em cada uma das regiões. Por isso que eu acho que sempre é bom nós nos basearmos na ciência. O achismo antes indicava. O próprio presidente da República falou isso no seu primeiro pronunciamento, quando disse que era uma gripezinha que estava por vir. Ele disse o seguinte, que as condições climáticas do Brasil, disse ele no primeiro pronunciamento, iriam criar menos condições para o vírus. O que nós estamos assistindo é explodir casos exatamente na região onde eu moro, onde é na região amazônica, onde está Manaus, onde está Belém, onde está Macapá. E explodem casos em quantidade maior exatamente onde tem um clima totalmente antônimo ao clima europeu. Então, por isso que é importante basearmos na técnica e na ciência. E basearmos na técnica e na ciência, e veja, eu não quero acreditar que o presidente da República, e muito menos imagino essa opinião da parte da deputada, queira ter a aplicação de alguma técnica de eugenia entre os brasileiros, com a ausência de diretriz que ele está procedendo para uma política nacional. Porque em uma pandemia dessa natureza, qual deveria ser o papel do governo federal? Seria o papel de coordenação, seria o papel exatamente de reunir semanalmente com os governadores dos estados, reunir com os prefeitos, ter uma coordenação e juntar os esforços do enfrentamento da pandemia. Eu concordo no aspecto que o Brasil não é a Europa. Aliás, o Brasil cabe uma Europa inteira. Nós temos distinções geográficas antagônicas entre a Amazônia, por exemplo, o Sudeste, o Sul e o Nordeste do país. É por isso que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi correta. A quem cabe? Aliás, foi correta porque foi à luz da Constituição. A Constituição diz a quem cabe políticas locais em relação a isolamento, a transporte, a organização urbana, são aos municípios e aos governos estaduais. Nesse aspecto, eu tenho meu acordo com o que pensa a deputada. Tem que ser dado a governadores e a prefeitos a melhor estratégia para o enfrentamento da pandemia. Deputada, vou passar a palavra para a senhora. Primeiro, para perguntar se a senhora, então, discorda do presidente nesse quesito e pedir para quem está nos acompanhando comentar com a hashtag Debate360. Digo no que diz respeito à autonomia para estados e municípios. Bom, até onde eu sei, o presidente ele tem se colocado contra não todas as decisões locais, mas sim as medidas ditatoriais, né, e que contrariam, inclusive, esse entendimento que eu acabei de te falar sobre as necessidades locais. Pois veja bem, aqui em Minas Gerais, os protocolos, inclusive do estado, que foram adotados são os mais flexíveis se comparado a outros estados e é onde a gente tem, proporcionalmente falando ao número de habitantes, nós temos os casos de doença aí do Covid-19 mais controlados. Mas ele tem se oposto aos decretos ditatoriais. E como é que se opõe a esses decretos ditatoriais? Através, talvez, de uma ordem do governo federal, mas que o STF já tirou, já disse que não tem condições, ele não pode intervir, porque, de fato, de acordo aí com a Constituição Federal, não há submissão aí entre os entes federados. Agora, eu chamo a responsabilidade não só dos governadores, não só dos prefeitos. Eu chamo também a responsabilidade os vereadores e os deputados estaduais, já que essa responsabilidade, segundo o STF, é de cunho local e essas ordens não têm atendido os anseios da população, como agora está aí acontecendo em vários estados, a população já está perdendo a paciência com o isolamento, já está perdendo a paciência com essas ordens de lockdown, é que esse legislativo estadual e municipal faça a sua parte
existem dispositivos legais para derrubar esses decretos. Se o decreto do prefeito está atendendo a população em parte, que se faça uma lei municipal que o complemente, mesma coisa com relação ao governo. Então, quando o nosso presidente ele fala que ele tem vontade de intervir nas bases, é para resguardar a população desses decretos ditatoriais locais. Então, eu digo, já que ele está impedido de fazer isso pelo STF, então que tomemos as rédeas aí, os verdadeiros representantes do povo, que são os vereadores e os deputados estaduais, mesmo porque os deputados federais também não podem intervir por não haver aí essa subordinação entre os entes federados. Senador? Concordo com o deputado sobre decretos ditatoriais. Por exemplo, o presidente da República editar decreto proibindo, determinando a liberação para o funcionamento de academias, para o funcionamento de salões de beleza, para o funcionamento de barbearias. O presidente da República de Brasília, sem conhecimento nenhum da realidade de Macapá, da realidade de Belo Horizonte, da realidade de Teófilo Otoni, da realidade de Cuiabá. Então, de cima para baixo, sem saber onde tem um número maior de casos, onde tem um número menor de casos, sem saber onde pode ter a abertura gradativa e onde é necessário o fechamento, determinar aleatoriamente, autoritariamente, eu tenho acordo com a deputada. Mas, enfim, eu estava dizendo que concordo com a deputada em relação a decretos ditatoriais. Os decretos que tinha do presidente da República determinando a abertura, sem consultar governadores, sem consultar prefeitos, sem saber qual é a realidade de cada local, eu concordo com a deputada. Podemos ter locais que o pico da pandemia pode passar e já esteja lá no momento da abertura. Enquanto tem outros locais, outros municípios, em que a pandemia está chegando no pico e é necessário medidas que evitem o contágio. Não pode o presidente aleatoriamente de Brasília, do conforto de Brasília, onde tem o maior número de respiradores, onde tem o maior número de leitos de UTI, onde tem todas as vantagens, determinar o que todos os municípios e o que todos os governos estaduais vão proceder. A deputada acabou de dar o exemplo de um município que está em um outro padrão de enfrentamento. Só que tem municípios que estão necessitando ter estratégia para o isolamento. As decisões não podem ser tomadas centralizadamente em Brasília. E a responsabilidade maior, olha, quero dizer aqui para vocês, a responsabilidade maior de um governante, de um político, tem que ser salvar vidas do seu povo. Não confiem, não acreditem em político que acha que salvar vidas é um detalhe. Qualquer mecanismo que for feito para salvar vidas, mesmo que isso custe a popularidade de alguns políticos, não podemos, sob pena de estarmos cometendo um grave crime, tentar incitar o povo, a perda da paciência do povo para, por outro lado, expor a saúde das pessoas. Ok. Essa pandemia está mostrando também um lado muito cruel da desigualdade do Brasil. Foi dito essa semana, numa entrevista ao Estadão, pelo filósofo Leandro Carnal. Enquanto a classe média e os mais ricos estão com tédio do isolamento, os mais pobres estão tendo aprofundamento da pobreza. Okay. Mas para nós enfrentarmos tudo isso, só vai ser possível enfrentar se nós atuarmos juntos. Senador. E se, em especial, o governo central, o presidente da República, parar de criar confusões, parar de criar problemas. Deputada Ale Silva, para a última réplica, e nós mudamos de tema. Pois não. Com relação às academias e aberturas de salões de beleza, o que eu tenho para dizer é o seguinte: logo depois da publicação do decreto, eu fiz questão de acessar o site do Ministério da Saúde e pude verificar que, ao contrário do que o doutor senador declarou, sim, estudos que, inclusive, deixam declarados que as atividades físicas elas são essenciais à manutenção da saúde. Então, academias não é lazer, academia é saúde.
Com relação aos salões de beleza, idem, higiene. Agora, com relação à obrigatoriedade do cumprimento do decreto, vejam só, apesar de que o nosso presidente publicou esse decreto, eu já sei de vários municípios que, dadas essas necessidades locais, não o estão aplicando e nem por isso, até o dado momento, sofreram qualquer tipo de sanção por parte do governo federal. Agora, aqueles municípios que, porventura, os prefeitos não quiseram adotar esse decreto, aplicá-los junto à sua base territorial, houve uma discussão bem grande, eu participei de várias delas, e numa dessas discussões, o prefeito ele estava resistente à aplicação desse decreto no município dele, mas daí o presidente da Câmara de Vereadores, ouvindo a população local e tendo em mãos os estudos de que a doença está ali efetivamente controlada, foi votado um projeto de lei municipal autorizando a aplicação desse decreto. Então, nem tudo é ferro e fogo. Com relação às medidas de higiene protetivas, vamos um pouquinho à prática, vamos um pouquinho ao nosso dia a dia. Dou novamente como exemplo a cidade de Coronel Fabriciano. Logo após a flexibilização da abertura do comércio, isso que já vem acontecendo há mais de 30 dias, eu estive lá nos salões de beleza. Eu fiz questão de visitar os salões de beleza para saber como que estavam sendo adotados esses procedimentos. E olha, gente, eu quase que desintegrei de tanto álcool que eles fizeram eu usar. Eu tive que lavar minhas mãos, fazer uso de álcool em gel, colocar uma touquinha, colocar uma máscara e todos os equipamentos ali devidamente higienizados. Não era permitida a permanência de mais de 2 pessoas ali no compartimento, na salinha do salão, porque não é muito grande o espaço, então há um limite, um espaço em metros quadrados de limite. E outra coisa também, vale muito da conscientização das pessoas. Nessas cidades onde nós estamos tendo aí abertura de academias, de salões, de barbearias, os proprietários e os usuários, eles estão com uma preocupação tão grande de que não haja avanço da doença no local, que eles estão indo além dos protocolos dos decretos municipais que autorizaram, da lei municipal que autorizaram. Então, acredito também que deve haver essa campanha de conscientização. Outra coisa, com relação às mortes, eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. A doença do Covid é preocupante? Ninguém ignorou esse fato desde o início. Porém, as doenças que vão nos restar em razão do desemprego, da fome, da violência também são muito preocupantes. E a maioria desse pessoal que trabalha com academias e com salões de beleza são autônomos. Eles só recebem dinheiro se eles efetivamente trabalharem, eles não têm salário depositado. Então, eu acredito que esse também foi um dos motivos que fez aí o nosso presidente editar o decreto liberando esses segmentos. Deputada, eu vejo aqui que a senhora é uma defensora do uso da cloroquina, tanto é que na sua página no Twitter está Ale Silva, cloroquina já. Os efeitos colaterais não preocupam a deputada? A falta de um estudo, a aprovação de um estudo não torna esse uso no início do tratamento perigoso? A senhora não tem essa preocupação? Olha, desde que eu me conheço por gente, eu sei que até água em excesso faz mal. Então, qualquer alimento, qualquer produto que não for feito o seu uso adequado, ele vai te fazer mal, ele vai te dar efeitos colaterais, até uma aspirina. E com relação ao uso da cloroquina, eu usei o termo cloroquina porque ele é mais fácil, mas na realidade é hidroxicloroquina, anzitrimina e o zinco. Com relação à ausência de estudos, eu acredito que também não é por aí, porque nós já temos a adoção desse protocolo junto ao serviço privado de saúde, como, por exemplo, já recebi aqui alguns protocolos de algumas entidades privadas de saúde que fazem uso já nos seus pacientes não dos primeiros sintomas, mas assim que confirmada a doença. Eu estive em conversa com a doutora Anice Yamaguchi, porque tudo que eu venho falar, como o senador mesmo disse, nós não somos médicos, nós não somos cientistas, eu trabalho muito com números probabilísticos, com atuária, então a gente faz um grau aí de intensidade e tal, mas aí eu conversei com a doutora, eu busquei esse conhecimento, onde ela estaria fundamentando a sua decisão de defender o uso da hidroxicloroquina. E ela foi bastante sensata, ela me falou,
E juntas nós chegamos à conclusão seguinte, que a resistência na adoção dessa medicação é puramente dado ao interesse financeiro dos grandes fármacos, das grandes indústrias farmacêuticas que querem emplacar no mercado um remédio caro. Eles querem lucrar em cima da doença alheia e eu acho isso injusto. Então, dentro do que eu já pesquisei, dentro do que eu estudei, dentro dos esclarecimentos que eu busquei, eu não vejo razão por que não adotar a hidroxicloroquina. Ok, deputada. Senador, ao mesmo tempo, por favor. Eu não vou falar sobre a hidroxicloroquina ou sobre qualquer remédio, porque eu não sou médico. Eu estou como senador da República. E o presidente é presidente da República. O presidente resolve muito mais os problemas da pandemia no Brasil se ele coordenar as ações, se ele unir os brasileiros, se ele parar de brigar com governadores e com prefeitos, se ele discutir a estratégia melhor de enfrentamento com a pandemia. Se ele cumprir esse papel, ele vai ser muito mais eficaz. É melhor isso do que ficar prescrevendo medicamentos que não estão comprovados cientificamente, que não estão com protocolos adotados para ser utilizado objetivamente pelo Conselho Federal de Medicina, nem pela Organização Mundial de Saúde. Então, o debate sobre a adoção de medicamentos, a adoção a estratégia melhor de enfrentamento nas diferentes fases, e eu repito, tem 3 fases, disso eu posso falar. Tem 3 fases do enfrentamento à pandemia. A primeira, impedir que a pandemia avance, diminuir a curva de contágio para minimizar os impactos no sistema de saúde de primeira necessidade e no sistema de saúde de alta e de média complexidade. Qual a única estratégia resolvida no mundo nesse sentido? O isolamento social. E veja, não é incompatível, não é verdade, incompatibilidade de medidas de prevenção à saúde com a economia. Aliás, se nós não salvarmos vidas, a gente vai prejudicar a economia. Se a gente tiver um número maior de baixas, nós vamos ter a economia mais prejudicada ainda. É diretamente proporcional. Países que adotaram a estratégia de diminuir a curva de contágio estão saindo antes da expansão da pandemia e já estão se recuperando economicamente com um número menor de baixas. Então, a primeira estratégia a ser adotada é em relação a isso. Não cabe a nós fazer prescrição de medicamentos. Eu acho que isso aí não é responsabilidade nossa. E mesmo que fosse, veja, a única panaceia, no termo de panaceia mesmo, que é adotado desde o século XVIII, panaceia vem do grego, cura para todos os males. Nesse instante, a única panaceia que existe no enfrentamento à pandemia é a obtenção da vacina. Então, enquanto não tem a vacina, nós temos que adotar as estratégias de prevenção e as estratégias depois, quando as primeiras pessoas tiverem os primeiros sintomas. E eu não estou aqui descartando nenhum, inclusive a que está citado pela deputada, que é pregado pelo presidente da República. Só que isso tem que fazer parte de um protocolo médico. Isso tem que fazer parte de uma estratégia coordenada pelos secretários de saúde, que deveria ser coordenado pelo Ministério da Saúde. Perfeito. E tem uma terceira fase também, após o vírus ser contraído, que é o atendimento de média e alta complexidade, onde vão 5% a 10%, que o presidente dizia anteriormente que era só os idosos, os mais velhos que iriam ser atingidos. E a realidade dos dramáticos números de famílias, de mais de 16 mil famílias brasileiras que estão sendo destroçadas, mostra que não é. Então, nessa terceira fase, é necessário ter medicamentos para que estão faltando hoje em muitas unidades de saúde pelo Brasil. Então, tem que ter uma estratégia total, global, e não a prescrição de medicamentos. Perfeito. Olha, eu agradeço muitíssimo a deputada Ale Silva, ao senador Randolfo Rodrigues por terem disponibilizado um pedaço do tempo de vocês para conversar com a gente, conversar com o nosso telespectador e fazer esse debate aqui entre diferentes, mas sempre com muito respeito. Agradeço, desejo excelente trabalho e ótima semana para vocês.